Fala galerinha, eu sou o professor Alex e nós continuaremos então a refletir sobre a ética, esse conceito importante para o nosso dia a dia, importante para as nossas escolhas, para as nossas ações. Afinal, a ética ela permanece e faz parte desde o momento em que nós acordamos até o momento em que nós acordamos novamente. E nós vamos então seguir com esse pensamento ético para os estoicos e para os sofistas nesse nosso segundo encontro. Vejam bem, propriamente nessa aula a gente vai discutir um pouco sobre o destino do ser humano. Os estoicos acreditavam que o ser humano ele possuía um destino. Você acredita em destino? Você acha que os seus passos já foram colocados na linha do destino? Você acredita que o seu destino já está traçado? Aquilo que você vai ser já foi configurado? Ou você acredita, de repente, que é você que constrói a sua própria história? Recorram comigo lá na página 419 e deem uma olhadinha no texto que está em destaque. O texto de Danilo Marcondes. E observem lá e façam essa leitura, depois para a aula um pouquinho, reflete um pouco mais sobre esse pensamento. Mas vamos ler juntos nesse momento. A reflexão estoica, dentro do campo reflexão estoica, o Danilo Marcondes diz o seguinte, a noção de necessidade ou destino é muito forte no estoicismo. O homem deve resignar-se e aceitar os acontecimentos pré-determinados. Isso não se traduz pela inação ou pelo fatalismo passivo. Devemos agir de acordo com os preceitos éticos e fazer o que julgamos devido. Mas devemos também aceitar as consequências de nossa ação e o curso inevitável dos acontecimentos. Ou seja, o que esses filósofos estão tentando, o que o Danilo Marcondes está tentando dizer para a gente quando ele se refere aos estoicos? Nós já nascemos com o destino pronto. Resignar significa aceitar. Precisamos aceitar esse nosso destino. Ou seja, todas as ações, todos os acontecimentos que cercam a nossa vida precisam ser aceitos. A ideia de resignar-se é isso. Mas, ao mesmo tempo, o Danilo ele vai chamar atenção para o objetivo de nós não cairmos na inação, ou seja, já que nós estamos destinados, por que a gente precisa agir? Por que a gente precisa fazer? Se nós já estamos com o destino traçado, por que procurar as coisas? Ou por que estudar? Esse daí não pode ser o foco e não é o foco na filosofia estoicista. O fato de nós já termos um destino não significa que nós não temos o dever necessariamente de sermos éticos. Dentro do campo do estoicismo, como a gente já mencionou, primeiro, o homem ele precisa estar em harmonia com a natureza, com todas as coisas que nos cercam, com os outros seres humanos, com todos os elementos, tudo aquilo que está à nossa volta. E ele vai dizer o seguinte, tudo na natureza, o estoicismo traz essa ideia, tudo na natureza é muito espontâneo, né? Tudo acontece de forma muito espontânea, a nossa vida também. As coisas, elas vêm na nossa vida de forma espontânea, até mesmo as nossas escolhas. Por isso que nós devemos estar nesse processo de resignação, nesse processo de aceitar, ou seja, devemos aceitar os conhecimentos, os acontecimentos que fazem parte da nossa vida sem questionar ou lutar contra eles. Ou seja, os estoicos eles têm em mente isso. Aceite seu destino. Aceite o seu destino, aceite esses conhecimentos, bem como a natureza faz. A gente pode parar e pensar no exemplo. Imagina que o seu colega está lá desesperado porque precisa tirar uma nota em geografia. E você ajuda o seu colega, se esforçam, vocês passam o final de semana todo estudando, se concentrando, decorando, entendendo, refletindo, e o seu colega vai para a sala de aula e ele não consegue alcançar o objetivo. Ele não consegue alcançar a nota e ele vai precisar fazer então uma recuperação. O que você deve fazer diante dessa situação? Ficar chateado? Brigar com o professor? Ou de repente questionar o seu amigo? Os estoicos vão dizer o seguinte, nada. Não faça nada, porque o seu amigo não pode fugir do destino dele. Era parte do destino dele então que ele naquele momento tirasse uma nota ruim. Ou seja, os estoicos eles vão trabalhar muito com essa ideia de destino. E essa aceitação do destino é importante na filosofia estoica. Ou seja, para se alcançar a felicidade dentro do estoicismo, o que você precisa fazer? Reconhecer o seu destino
e aceitá-la. É o primeiro passo para encontrar felicidade, então, é aceitar o seu destino. Como que eu encontro e aceito esse destino? Duas palavrinhas importantes para nós. Primeiro, autocontrole, ou seja, primeiro, controlar a si mesmo. Controle seus desejos, os seus impulsos, aquela vontade, muitas vezes, que parece que vai fazer a gente explodir de contra aquilo que faz parte da nossa vida. E o segundo, a ideia de austeridade, ou seja, ter disciplina e rigor. Seja uma pessoa disciplinada. A gente sabe que quando nós não temos disciplina, a tendência da nossa vida nem sempre é dar certo. E ser feliz, então, é estar tranquilo, sem perturbar-se consigo mesmo e com os outros. Esses são os passos da felicidade para os estoicos. O que nós podemos entender em relação à filosofia estoicista? Encontrar a felicidade é possível? Sim, é possível. É uma tarefa fácil? Não. Por isso que os estoicos vão dizer que encontrar a felicidade é uma tarefa extremamente difícil e é reservada só a pessoas sábias. E para o estoico, ser sábio é justamente isso. Ser calmo, pacífico, diante de qualquer situação, seja ela boa ou ruim. E a felicidade está dentro de cada um e não nas coisas externas. Ou seja, felicidade é justamente isso. É estar muito centrado, pacífico, calmo, aceitando as situações que fazem parte da nossa vida e encontrando essa mesma felicidade dentro de nós mesmos e não nas coisas externas. Quantas vezes nós buscamos a felicidade em um ambiente externo, em uma coisa externa, só que nós esquecemos que o externo ele é passageiro, ele não é eterno. E talvez o que te traga felicidade hoje não te traga felicidade amanhã. 3 questões para que você possa refletir na aulinha de hoje. Pare a aula, reflita, questione, entreviste alguém. Isso seria importante. Você se julga uma pessoa sábia? Não vamos cair no bom senso de entender que sábio é uma pessoa que tem um acúmulo muito grande de informações, é a pessoa que fala alemão, inglês, francês, ou é a pessoa que sabe tudo de física, tudo de química, ou é a pessoa que manda muito bem na literatura. Não. O que é ser sábio? Acúmulo de informações nem sempre é sinal de sabedoria. Outra pergunta interessante, será que a sabedoria está relacionada à idade? Será que existem pessoas jovens que são sábias? Ou isso daí é uma tarefa reservada só para os adultos, para os idosos? Ao mesmo tempo, uma pergunta, o que te traz felicidade? Repare, muitas vezes a gente não se questiona, a gente não se pergunta, o que traz felicidade para você no seu dia a dia? Vou deixar para vocês, como atividade de casa, a atividade de interação da página 420. Vou ajudar vocês só nesse primeiro momento. Imagina que nesse momento você está num campo de futebol e você vai chutar a bola para o gol. Você se prepara, você se concentra e você chuta. E foi quase. Por mais que você tenha se esforçado, por mais que você saiba como fazer aquilo, por mais que você tenha se preparado e se programado, você não conseguiu. Reflita como os estoicos. Use a filosofia estoicista para responder essas perguntinhas que nesse momento são importantes para nós. Como, por exemplo, segundo os estoicos, como explicar o fato de você ter errado a bola? O que os estoicos diriam? Por que você errou a bola? A outra pergunta, a pergunta B, na página 420 do material de vocês, qual seria a postura ideal a ser tomada depois de ter errado o gol? Segundo a filosofia estoicista. A pergunta C, era possível mudar essa realidade? Seria possível alterar esse erro que você fez? Reflita sobre a filosofia estoicista e aplique sobre esse exemplo. E, ao mesmo tempo, comece a entender todos os outros acontecimentos da sua vida para que você possa filosofar, refletir a partir desses conceitos que nós entendemos e fizemos hoje. Eu agradeço a todos e até a próxima.